Se você é homem, você vai ser preso. Saiu mais uma lei agora contra os homens, a lei da esquerda para acabar com a vida dos homens. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, por que os homens vão ser presos em 2026, continue assistindo esse vídeo. Eu me chamo Harumitsu e aqui a gente tem um canal País Bostil e é sobre isso que a gente fala no nosso canal, a bostileira toda que acontece, e hoje eu resolvi trazer para vocês esse vídeo que acabou de sair fresquinho, quentinho do forno, sobre os homens que vão ser presos em 2026. É oficial, em breve você será preso apenas por conversar com uma mulher. O Senado aprovou um projeto de lei que define misoginia como crime. E o que seria misoginia? Na teoria, aversão à mulher. Na prática, qualquer coisa. Sim, vejam esse absurdo. Mas o que é misoginia? Então, por exemplo, interromper ou duvidar da fala de uma mulher numa reunião, numa conversa, num debate. A mulher está ali expressando a opinião dela, vem um colega de trabalho, por exemplo, corta a fala no meio. Super misógino esse comportamento. A interpretação da lei é subjetiva. Isso significa que basta uma mulher se sentir ofendida para você ser processado criminalmente e preso. Simples assim. E o pior, estão equiparando esse crime ao de racismo, que é imprescritível e inafiançável. Então, quando vem alguém, um homem, e vem e rouba a nossa voz, interrompe a nossa voz, é de uma violência gigantesca. Então, isso é misoginia. Perceber o nível que chegamos? Estão transformando as relações em um campo minado, onde o homem vive com medo de falar, de agir e de existir. A mulher pode te bater, te humilhar, fazer uma falsa acusação que não dá em nada. Já você, apenas por existir ao lado dela, pode ser preso. Entenda uma coisa, o jogo está totalmente sabotado contra você. Se você não entender o mínimo da real situação que esse país está chegando, a questão não é se você será preso, mas quando será. Por isso que A questão não é se você vai ser preso ou não, a questão é quando isso vai acontecer. Então, só o fato de você dirigir a palavra à mulher, você já está correndo risco. O fato de você discordar da opinião de uma mulher, você está correndo risco. O fato de você interromper a fala de uma mulher, você já está correndo risco. Homens, fiquem espertos, e não é à toa que eu criei esse canal onde a gente fala muito sobre a questão das mulheres ferrar com a vida do homem, literalmente por nada, simplesmente por nada. E eu, sendo mulher, sim, eu tenho esse papel de vir aqui e falar sobre tantas coisas terríveis que uma mulher é capaz de fazer, que uma mulher tem a capacidade e a crueldade e a frieza de fazer contra o ser humano, ainda que esse outro ser humano seja o seu parceiro de vida, seja o seu marido, o seu namorado, o seu noivo, o que quer que seja. E uma coisa que eu sempre tenho tentado pontuar aqui no canal é: homens, fiquem espertos. Cuidado com as pessoas que vocês se envolvem. E não é de se surpreender que a grande maioria dos homens está preferindo ficar sozinho, solteiro, do que se relacionar com mulheres desse tipo. É claro que não são todas as mulheres que são assim. Mas hoje em dia, como a gente faz para adivinhar qual é a mulher que não está contaminada pelo esquerdismo, pelo feminismo? E aqui a gente vai entender, ela vai explicar exatamente o que está acontecendo e por que estão fazendo o que estão fazendo, como essa nova lei que a gente acabou de ver, contra os homens. Qual o intuito? Por que fazem isso contra os homens? O porquê que a esquerda, que o governo insiste tanto em querer combater o sexo masculino? Porque sempre cai pro lado dos homens e nunca pra mulher? Porque sempre a mulher é uma vítima e o homem é o abusador? Por quê? Se o homem nunca fez nada, se ele faz o trabalho dele, aqui a gente vai entender o intuito e o papel da esquerda em cima dos homens e o porquê que eles são tão perseguidos e as mulheres são tão vítimas. Eu vejo como uma estratégia política. Às vezes eu me pergunto o que está por trás dessa tentativa midiática velada, porém constante, de despertar nas mulheres ódio e aversão pelos homens. E aí eu me lembro da ideia que o livro A Arte da Guerra traz. Primeiro eu separo, depois eu conquisto. Nossa. Então tem um jogo político por trás dessa tentativa de dissociar homens e mulheres, de fazê-los inimigos um do outro. Porque quando eu ataco o homem, eu acabo com a liderança de uma casa. Quando eu acabo com a liderança de uma casa, eu acabo com a família. Quando eu acabo com a família, eu desestruturo a base da sociedade. E quando a sociedade entra em caos, quem é que entra em cena? O Estado. O Estado se torna o pai, o Estado é quem educa as crianças, que aconselha as mulheres e que controla os homens. Então existe uma estratégia política para fazer com que as mulheres de fato se coloquem contra os homens. Porque isso desestabiliza a sociedade e, tornando a sociedade vulnerável, Sim. eu torno ela propensa a instalação e manutenção de regimes autoritários.
Então, existe uma estratégia política por trás. É muito melhor para um ditador uma sociedade vulnerável em que os homens são fracos e passivos. Porque se não tem um homem forte, quem é que vai peitar um regime ditatorial? Onde as pessoas não sabem nem quem são, né? Não sabem nem quem são. Então é por isso que hoje eu criminalizo homens fortes e viris, mas eu enalteço os que usam cropped e que são pai de pet. Porque o pai de pet, o homem passivo feminino, ele é ideal para um sistema ditatorial, porque ele não vai bater de frente. Já o homem forte e viril, ele não aceita ser manipulado. Exatamente. Enfraquecer a família, né? Porque o pilar da família é o homem. Todo mundo sabe disso. O pilar de uma família é o homem. A família tradicional. Homem, mulher, enfim. A família tradicional. Aí você vê a maioria dos homens sensíveis, se doendo por tudo, pintando as unhas, usando cropped, usando maquiagem, querendo ser mulher, querendo se comportar como mulher. Existem muitos homens fracos e eu sempre falo que esse povinho do colorido, esse povinho de pintar unha, maquiagem, cropped, todas essas pessoas são massa de manobra. O povinho GLS lá, coloridinho, o povinho dos não binários, do pronome neutro, os homens que usam roupa de mulher, que homem pode ser o que quiser, pode fazer o que quiser, homem pode se vestir de mulher, porque roupa não tem gênero. Eu sou do tempo que roupa tem gênero, né? Esse povinho é nada mais, nada menos do que massa de manobra. São úteis até enquanto eu preciso deles. Quando eu não precisar deles, não serão mais úteis para mim. É o povinho de esquerda. Então é isso, homens. Fiquem de olho aberto. Cuidado com essas mulheres. Muito, muito cuidado. Já viu que é de esquerda? Nem chega perto. Já viu que é feminista? Nem chega perto. Vou dar uma chance, porque todo mundo tem direito de mudar. Vai que ela muda de ideia. Quando ela mudar de ideia, quem sabe? Enquanto isso, nem se aproxima, porque senão você vai pagar, e vai pagar feio, viu?